Fala pessoal do Bastidor, como vocês estão? Eu sou o Vini Weiner e tô aqui de volta no canal do Bastidor nesse final de semana para contar para vocês 3 mentiras que os influenciadores, os criadores de conteúdo te contam sobre crescer na internet. Vejo algumas pessoas que dão dicas por aí, mas contam algumas mentiras que muitos de vocês acabam acreditando e são coisas que não vão ajudar de verdade você a crescer o seu canal, crescer o seu perfil e realmente prosperar. Tá? Eu tenho acompanhado vários comentários de vocês, tanto aqui no YouTube, quanto lá no TikTok, quanto no Instagram, onde vocês estão dando algumas dicas muito bacanas de conteúdos para eu trazer. Muita gente querendo conteúdo sobre driblar os direitos autorais, muita gente pedindo até para eu ensinar a fazer um roteiro que realmente dá certo, mostrar mais da minha rotina. Então, assim, estou selecionando todas as ideias de vocês, as sugestões, e aguardem que nas próximas semanas esses conteúdos vão saindo aos poucos. Mas eu queria, nesse vídeo aqui em específico, desmistificar 3 coisas que eu vejo muita gente falando por aí e não passam de mentiras. Vamos lá? Antes de eu começar, queria poder contar com o seu like nesse vídeo, se inscreva para acompanhar os próximos conteúdos e não se esqueça também de compartilhar. Agora sim, vamos lá. Número 1. Que você vai crescer com música viral. Você com certeza, se você cria conteúdo, já deve ter passado por aí no Instagram, no TikTok, até mesmo no YouTube, algum criador de conteúdo falando que se você usar tal música, se você fizer uma dancinha de determinada música que está em alta, você vai viralizar, você vai crescer o seu perfil. E essa é uma das maiores besteiras que eu tenho ouvido nos últimos tempos. Nada disso é verdade. Porque, convenhamos, se uma música fosse capaz de viralizar todo mundo, então concordam que todo mundo estaria fazendo essa dança ou então usando essa música e iria crescer? E as coisas não são bem assim. Vamos ser honestos, vamos ser justos. Uma música que está em alta, que está viral, ela pode sim ajudar você a aumentar o seu alcance. Mas isso em no máximo, 2 vídeos. No longo prazo, não é isso que vai crescer o seu perfil. Não é isso que vai te dar consistência e realmente fazer você viver de internet. Nada disso de uma única música. Se com música fosse tão fácil, então todo mundo fazia. E a gente sabe muito bem que não é bem assim. Outro ponto, o que realmente vai fazer você no longo prazo crescer e viralizar não é determinada música, não é um cantor, nada disso. É a identificação que você vai criar com o seu público, é a qualidade do seu conteúdo e, mais do que tudo, a consistência. É você postar todo dia, ou pelo menos com uma boa frequência, um conteúdo de qualidade em que você engaja o seu público e ele se identifica com você. Aí sim você vai ter a receita, de certa forma, para poder crescer e para poder prosperar. Ficar se apegando nisso de, essa música tá em alta, essa música é viral, pode te ajudar em 2 vídeos. Mas no longo prazo, você não vai ter algo sólido. E digo mais, o que mais tem por aí, principalmente no TikTok, são influenciadores que ficam procurando músicas que estão virais, estouram um vídeo ou outro e já estão se achando o máximo. Mas isso não é um trabalho sólido, não é algo que vai te dar consistência no longo prazo. É melhor você construir ali com o seu conteúdo mesmo, tijolinho por tijolinho, para você ter algo sólido do que você ficar querendo se apegar a isso de música. Isso não tem absolutamente nada a ver. Eu meio que vou juntar 2 mentiras em uma para poder finalizar esse tópico aqui. Mas, por muitas vezes, os mesmos criadores que dizem que você tem que usar tal música viral para poder entrar em alta, são os mesmos que dizem que você tem que postar em determinado horário que tem mais chance do seu vídeo viralizar. O que é outra mentira também. Se fosse assim, todo mundo ia postar no mesmo horário, e não é assim. Se o seu vídeo é bom, você fez um gancho bacana, fez uma boa ilustração, tem uma música de fundo legal, seu vídeo vai bem independente do horário. Você só vai postar, obviamente, num horário que a galera estiver ativa, não vai postar de madrugada, onde o alcance vai ser menor. De resto, o que menos importa vai ser o horário. O que mais importa é a qualidade e o conteúdo do vídeo. Então, já desmistificando 2 mentiras em uma. Número 2. Que quem cria conteúdo não precisa trabalhar muito. Você com certeza já deve ter visto algum influenciador, algum criador de conteúdo por aí, dizendo que o trabalho dele é fácil, que ele trabalha poucas horas por dia e que mesmo assim ganha rios de dinheiro. Vou falar para vocês porque já conheci também muito de outros criadores e até mesmo grandes produtoras de canais enormes aqui no Brasil. Até mesmo os criadores de conteúdo, os influenciadores, eles precisam trabalhar, por muitas vezes, tantas horas quanto quem tem um trabalho comum. Em algumas situações, vão trabalhar até mais.
E eu utilizo o meu próprio exemplo. Hoje, das 5h30, 5h50 da manhã, eu já acordo, já começo os meus roteiros, porque querendo ou não, eu preciso entregar no dia 5 vídeos. 3 vídeos curtos e 2 vídeos longos. Para poder dar tempo de eu fazer tudo isso e cumprir com os meus horários, eu preciso, obviamente, trabalhar uma boa quantidade de horas e ter uma boa organização na minha rotina, para que eu possa soltar um shorts às 10, outro às 4 da tarde, o último às 8 da noite. Os vídeos longos, o primeiro ao meio-dia e o segundo às 7 da noite. Então você precisa sim trabalhar por muitas horas e você precisa sim ter uma organização. Só vai falar isso de que não precisa trabalhar por muitas horas quem ou faz isso por hobby ou então quem não vive disso de verdade. Aí tem só um pequeno número de seguidores e fica falando por aí que vive de internet, sendo que na verdade não vive. Observem que as pessoas que realmente vivem de internet, elas têm muito trabalho a fazer. É um trabalho, querendo ou não, como qualquer outro, onde você tem que ter planejamento, você grava, você edita, você roteiriza. Se você tem uma equipe para trabalhar com você, você precisa delegar, precisa ter uma parte estratégica. Então não se apeguem com isso de, gravei ali 30 minutos e ganho rios de dinheiro. Não é verdade. Podem olhar que os maiores realmente trabalham muito. Podem ver que hoje tem vários criadores gigantes que eles fazem horas e horas de live por dia, que querendo ou não deixa de ser o trabalho deles também. Então não caiam nessa ladainha de que, vou trabalhar pouco com internet. Não, se você quiser viver disso e realmente ganhar uma boa quantidade de dinheiro, você precisa se dedicar como se dedicaria em qualquer outro trabalho. E vou falar uma coisa aqui pra você que, de repente, trabalha pra outra pessoa, enfim, não trabalha pra você. O dia que você começar a trabalhar pra você mesmo, você vai trabalhar mais horas do que trabalharia para outra pessoa porque é o seu negócio, é a sua empresa, digamos assim. Então você vai se dedicar ainda mais e vou além. Você vai se dedicar e vai trabalhar mais com gosto, porque é o seu propósito que está em jogo. Número 3, que é possível escalar trabalhando sozinho. Essa aqui é uma outra mentira deslavada que ficam vendendo por aí, que é possível você ficar com um perfil gigante, você trabalhar a rodo, sendo que você tá sozinho. Mentira também. Hoje, os maiores criadores do Brasil, os maiores canais, os maiores perfis, eles têm pelo menos uma pessoa ajudando. Hoje, vou usar o meu exemplo de novo. Eu tenho 2 pessoas que fazem só edição, um editor só para vídeo longo, um outro editor só para os vídeos curtos, tem um designer, tem um contador, tem uma pessoa que cuida só da parte de publicidade e eu sou um canal que eu tenho ali quase 1.400.000 inscritos. Somando todas as minhas redes sociais, eu tenho mais de 2 milhões de seguidores. Agora imaginem canais que têm 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões. Vocês acham mesmo que essas pessoas trabalham totalmente sozinhas? Muito pelo contrário. Essas pessoas, elas contratam pessoas e delegam funções para que elas possam se dedicar ainda mais em parte estratégica, possam contratar pessoas que realmente vão elevar o nível da produção, assim eles conseguem produzir em maior quantidade. Vou relatar uma outra experiência minha. De 2015, que foi quando eu comecei, até o ano de 2021, eu fiz praticamente tudo no meu canal sozinho. Eu mesmo negociava as publicidades, eu gravava os vídeos, eu editava e por muitas vezes eu mesmo fazia as thumbs. Como eu não tinha tanto orçamento, beleza, era algo natural para mim. Só que quando eu me apertei um pouquinho ali, abri mão de ganhar um pouco de dinheiro para trazer alguém para trabalhar comigo, foi aí que eu deslanchei. Eu tive mais tempo para pensar em outros conteúdos, pude trabalhar com um pouco mais de calma, tive mais tempo até mesmo para cuidar de mim. Então, tenham isso em mente. Trabalhar sozinho e achar que vai ficar gigante, você não vai conseguir, salvo raríssimas exceções. Até mesmo essas pessoas do Instagram que vocês acham que só fazem o story ali e postam, que é tudo muito fácil. Essa pessoa tem alguém que com certeza negocia as publicidades para ela, provavelmente vai ter um editor que seja de vídeo curto. Então, tenham isso em mente. Ninguém cresce sozinho. Você ter pessoas que vão te ajudar e que vão trabalhar com você vai só acelerar o seu crescimento. Foi uma coisa que eu entendi a partir de 2021, que me fez deslanchar e eu queria ter essa percepção muito antes. Então tenha isso em mente. Vini, mas eu não tenho dinheiro, não tem como eu trazer alguém para trabalhar comigo. Tudo bem, por enquanto essa é a sua realidade. Mas a partir do momento que a chave virar um pouquinho, traga o mais rápido possível pessoas para te ajudarem. Quem delega cresce muito mais rápido. Essas pessoas que falam por aí que cresceram sozinhas, que trabalham totalmente sozinhas, cara, fica de olho. É isso exatamente que separa os que fazem por hobby dos que realmente são profissionais e ganham dinheiro com isso. Espero que as dicas de hoje tenham sido úteis e válidas para você aí. Fica de olho nessas
3 mentiras que são vendidas por aí e que não vão te ajudar em nada. Pelo contrário, se você seguir isso aí, você vai só atrasar o seu crescimento. Espero então que tenham curtido o vídeo dessa semana. Quem gostou, deixa o like, se inscreva e compartilhe também. Então é isso, tamo junto, até semana que vem e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!